Bem, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo Ciência às 6, do ROMO, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Este ciclo é organizado por mim, com a colaboração do António Piedade, e temos tido aqui sessões todas as semanas sobre os assuntos mais variados, sempre com qualidades de grande qualidade. Dou as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o João Paulo André, que nos está a falar diretamente da Suíça. Vejam como o Rumble se internacionalizou facilmente e ele está a falar de uma altura muito elevada, de 1700 metros, portanto está muito mais alto que nós, tal como a sua sabedoria de história da química é mais alta, pelo menos que a minha, não será mais alta que alguns dos que aqui estão a assistir. Eu faço curtas, apresento uma curta biografia dele. Bem, tem esta coisa de ter nascido em Coimbra, que faz sempre parte de um currículo, não é? E doutorou-se em Química e também se formou na Universidade de Coimbra, as duas coisas, não é? Nascido em Coimbra e formado em Coimbra, mas depois já vai na Suíça, estão a ver? O homem de facto subiu na vida até 1700 metros. Estou a brincar um bocadinho. Porque espero enfim, que anime a sessão. Ele doutorou-se na Universidade Brasileira, não muito longe do sítio onde está, mas não tão alto, com uma tese sobre complexos metálicos para imagiologia médica. É professor no Departamento de Química da Universidade do Minho e os seus interesses, para além da química pura e dura, têm a ver com esta química que é a química na sua relação com a sociedade e, portanto, a história da química, a divulgação científica. Ele tem escrito muitos artigos, alguns, digamos, com impacto internacional. Por exemplo, ele escreveu, imagine-se, uma análise crítica da presença da química e da farmácia na obra de Eça de Queiroz, que aparece no dicionário de Eça de Queiroz. Já aqui tivemos uma palestra sobre Eça de Queiroz e talvez a nossa oradora não soubesse desta incursão de um químico. E o livro que eu andava à procura, que é o livro, que é a obra-prima dele, mas que ainda não é a obra-prima definitiva, que há de vir outro, e ele hoje talvez nos possa dar um cheiro do seu próximo livro. A obra-prima dele chama-se Pulsões e Paixões Química Ópera. É um livro que eu acompanhei muito perto, até na produção. Ele sabe isso. Tive o gosto de publicar na coleção Ciência Aberta na Gradiva, que agora não está tão ativa, simplesmente porque as livrarias têm estado fechadas e é muito mais difícil vender livros a não ser online ou postigo digital. E esse livro é, de facto, uma obra sem paralelo, porque trata de uma maneira muito original a presença da química na ópera, que é um género musical que o João Paulo aprecia e eu, que já apreciava, passei a apreciar mais por causa dele, digamos, porque aquele livro puxa as pessoas, puxa os leitores para a grande música, para essa grande arte que é a ópera. Portanto, é um livro que faz cultura científica, que junta as chamadas duas culturas. Relacionado com este tema, ele publicou um livro no Journal of Chemical Education em 2013, sobre a ópera e veneno, e ele usa esse tema da ópera e do veneno para aliciar, digamos, um meio pedagógico, para aliciar pessoas para o interesse da química, e esse artigo esteve na origem de uma série de entrevistas que ele deu a meios de comunicação internacionais, sei lá, The Scientist, Boston Globe, e até uma revista suíça, onde ele está agora, a Chemi Extra. Portanto, é um químico com trabalhos de grande qualidade e eu tenho, para terminar, o gosto em dizer que, além do mais, é um bom amigo, com quem já reparti bons momentos e que, quando falei em estar aqui presente nesta palestra, ele nem hesitou, e isso mostra também que é uma pessoa generosa, e eu sei que não é apenas para o Roma, mas é uma pessoa generosa para todos. Ele gosta de nos dar a ciência que ele sabe, a ciência que ele aprende, ele gosta de comunicar para todos, e temos aqui uma excelente oportunidade de saber da presença das mulheres na história da química, porque é esse o título. O título é Autoras e Leitoras, 5 séculos de literatura química no feminino. A palavra é tua, João Paulo. Muito obrigado, e também obrigado a todos os que tiveram também a generosidade de estar aqui hoje connosco. Eu agradeço muito, Carlos, agradeço o convite e agradeço sempre a generosidade e a forma bonita como apresentas os teus convidados.
faz sempre bem ouvir uma apresentação tua. É sempre muito generoso. Agradeço muito. Pois, este meu projeto que tenho agora em mãos tem a ver com as mulheres na química. Eu posso contar muito brevemente como é que surgiu. Surgiu em 2017, quando eu estive de sabática na Chemical Heritage Foundation, em Filadélfia. Agora mudou de nome, agora é Science History Institute. Portanto, mas quando estive na Chemical Heritage Foundation, eu ainda fui lá terminar o meu livro sobre ópio e descobri um mundo que eu não conhecia. Um mundo porque a Chemical Heritage Foundation é um centro de pesquisa, é uma biblioteca também bastante importante sobre a história da química e é um museu também de história da química. Portanto, é uma instituição a nível mundial sobre a história da química de referência. E eu aí deparei-me com um mundo que não imaginava, foi precisamente o mundo de todas as pequenas contribuições que as mulheres ao longo da história tiveram, porque no espólio deste museu há variadíssimos documentos de épocas antigas até épocas recentes, desde livros de receitas, livros de segredos, que me fascinaram. E foi isso que me deu, que me pensei, de facto, se calhar, pelo menos na língua portuguesa, eu não conheço assim nada nesta área, e foi isso que me motivou a tentar fazer alguma coisa nessa área. Eu recolhi muito material esse que eu agora tenho andado aos poucos a estudar, a digerir, a ver, e, portanto, nesse sentido, portanto, eu queria fazer algo, uma história da química no feminino, a ideia é essa. Uma das dificuldades com que me deparei é que, seguindo uma linha cronológica, será difícil, porque teríamos períodos em que não há nada e depois há períodos em que há muita coisa. Portanto, essa é uma das grandes dificuldades num projeto destes, mas, de alguma forma, eu acho que se poderá ultrapassar esse problema. E eu hoje venho aqui falar sobre um dos capítulos, que poder-se-á chamar um dos capítulos deste meu projeto, a que chamei Autoras e Leitoras. Portanto, é sobre a literatura que foi escrita para mulheres, a literatura, portanto, tem a ver com a química, para mulheres ou por mulheres. Portanto, basicamente é isso. Estava eu a dizer que neste processo, cedo dei conta que o processo de educação, a instrução, o ensino, é uma questão que está em paralelo permanente em permanente paralelo com a intervenção da mulher na química. Portanto, a questão do ensino é uma questão muito importante. E a verdade é que a questão do acesso das mulheres ao ensino foi um processo extremamente longo e espinhoso. Foi uma batalha constante. As universidades criadas a partir do século XVIII, do século XII, deixaram-nas de fora. Isso aconteceu até muito tardiamente, só a partir de finais do século XIX e até em países extremamente desenvolvidos, como a Alemanha, só já no início do século XX é que em alguns estados alemães as mulheres tiveram acesso à universidade. Portanto, a verdade é que ao longo da história a mulher foi quase sempre iletrada. Praticamente só os aristocratas, como sabem, é que recebiam alguma instrução e era sobretudo na área da moral e da religião. Para as menos abastadas, haveria ainda a possibilidade, ou era a única possibilidade, seriam os conventos e os mosteiros, não é? Onde elas podiam alfabetizar-se. No caso da química, que quase até ao final do século XVII esteve ali enovelada com a alquimia, na verdade o sexo feminino teve diversas oportunidades de intervenção ao nível prático. Não só porque a química constituía a base de muitas operações domésticas, como também pelo facto de não ser ainda uma ciência reconhecida, portanto não era oficialmente uma ciência, por essa razão estava ainda fora das universidades, não é? Portanto, dos meios académicos, e por isso não era um domínio que estivesse vedado às mulheres. Portanto, as mulheres, no fundo, tiveram essa vantagem relativamente à química. Dos finais do século XV e início do século XVI, chegou-nos um importante manuscrito. Portanto, finais do século XV, princípios do século XVI, chegou-nos um importante manuscrito intitulado Experimenti,
que é um manuscrito constituído por 454 receitas da autoria de Caterina Sforza, que foi uma das mulheres mais fascinantes do Renascimento italiano. Estas receitas são receitas de remédios, perfumes, preparados cosméticos e também de alguns procedimentos alquímicos. Dou o exemplo, por exemplo, da receita de aquilo que ela chama uma aqua mirabile, que diz a autora, que era capaz de reverter infecções, ajudar na função do fígado, curar tumores malignos e paralisias. Para a execução desta receita eram necessários ingredientes maioritariamente de origem vegetal, nomeadamente noz moscada, cardamomo, galanga e pimenta longa, vinho branco e antimónio. O antimónio era um metal que tanto era usado na alquimia como na medicina, porque é um metal com propriedades eméticas, portanto provoca o vômito. Esta mistura toda tinha que ser pulverizada e destilada num alambique com aquecimento rápido. Ora bem, isto é só um exemplo de uma das muitas receitas deste manuscrito. Este manuscrito mostra também a atração de Caterina Sforza por métodos e técnicas associadas à alquimia, sobretudo que tivessem a ver com truques que lhe permitissem manter ou mesmo aumentar o seu poderio económico, depois também era depois poderio político, não é? E isso tanto poderia ser pela produção de ouro alquímico, como até pela produção de moedas de contrafação, portanto, moedas falsas. E também aparecem algumas receitas, por exemplo, que também tinham a ver com o poder, não é? A preparação de venenos e dos respectivos antídotos. Ora bem, estas receitas do Experimenti terão tido origem quer nas leituras da própria Caterina Sforza, quer na própria tradição oral, a que depois ela acrescentou a sua experiência. A experiência dela e a experiência de muitos correspondentes que ela tinha. Ela foi uma figura que se correspondeu com muitas personalidades e muitas dessas cartas existem, nomeadamente as cartas que ela trocou com um dos seus boticários, e essa correspondência mostra que ela era uma ávida coletora de segredos e formulações. Ora, ao longo do século XVI, este colecionismo e troca de receitas, ou também chamados segredos, eram segredos de utilidade, não eram segredos, não estamos a falar de segredos segredinhos, eram segredos de utilidade prática. Não é? Ora, isto foi muito comum, este colecionismo de segredos e troca de segredos práticos ao longo do século XVI. Nesta época, o próprio termo segredo, entre outras acessões, podia também significar experiência. Daí o livro chamar-se também Experimenti. Neste caso, claro, não se tratava de uma verificação de uma hipótese, mas era sim uma receita ou uma fórmula que já tinha sido previamente experimentada. Todo este interesse por segredos práticos é bem atestado pelas numerosas obras publicadas em Itália ao longo do século XVI. Na verdade, estas obras constituíram um género literário que ficaram conhecidos pelos livros de segredos, e esse género literário perdurou até ao século XVIII. As raízes destes livros encontram-se em manuscritos da Antiguidade, que depois foram copiados e traduzidos para latim pelos monges dos mosteiros medievais, mas, se para a mente medieval tudo o que podia ser conhecido estava no que tinha sido escrito pelos mestres clássicos, principalmente Aristóteles, para o homem do Renascimento era diferente. Para o homem do Renascimento, a natureza passou a ser vista como um repositório de forças ocultas, mas que essas forças podiam ser dominadas, podiam ser controladas e manipuladas, desde que o homem dispusesse das técnicas e das operações adequadas. Portanto, é todo um espírito novo que acabaria por surgir nestes livros, ou transparecer nestes livros de segredos, que prometiam, no fundo, aos seus leitores, os autores destes livros prometiam aos seus leitores, revelar os segredos da natureza. Portanto, e a partir daí teriam benefícios materiais, a vida seria mais fácil, etc. Ora, portanto, há um caráter utilitário nestes livros de segredos. Portanto, eles não explicam como se faz, não explicam as razões, explicam só como se faz. Portanto, são livros de caráter utilitário. Portanto, unicamente ensinavam a fazer. Portanto, há aqui um pragmatismo que surge na Renascença, que depois se vai intensificar ao longo dos séculos XVI e XVII, que vão também contribuir para fomentar depois o espírito da Revolução Científica.
De todos os livros desta época, estes livros italianos de segredos, o mais famoso será o Magia Naturalis, do Giambattista della Porta, que inicialmente publicado em latim, em Nápoles, em 1558, teve um sucesso enorme e foi rapidamente também, de seguida, foi logo publicado em italiano e teve muitas edições, foi também traduzido em várias línguas, portanto, teve um grande sucesso. Neste livro, Della Porta também se dirige num capítulo em particular, que é o capítulo 9, dirige-se ao público feminino, é um capítulo dedicado ao embelezamento feminino. Portanto, ele dá receitas de produtos cosméticos para pintar o cabelo, esconder a palidez, as sardas, as rugas, as verrugas, enfim. Portanto, ele contempla também o público feminino. Ora, precisamente a Itália, em meados do século XVI, Veneza tinha-se tornado um importante centro editorial de livros de segredos, em língua italiana. Portanto, nesta altura já eram livros para o grande público, não eram só para quem sabia latim, eram já livros para o grande público. Porquê Veneza? Não será alheio a este facto, o facto de Veneza ser uma das cidades da Europa com maior número de farmácias. Tinha centenas de farmácias. Além de que Veneza era também um porto de entrada de produtos exóticos na Europa. Portanto, tudo isto terá contribuído para aquele florescente mercado editorial de livros de segredos, portanto, que surgiu em meados do século XVI. Ora bem, foi precisamente aí, em 1561, que foi publicado o primeiro livro de segredos escrito por uma mulher, I Segreti della Signora Isabella Cortese. Foi um livro que também veio a ter uma grande popularidade. Sobre a sua autora, Isabella Cortese, pouco ou nada se conhece. É um livro de 404 receitas, de caráter acentuadamente alquímico, e este livro encontra-se dividido em 4 partes. Uma com receitas para remédios para diversas doenças. Por exemplo, há uma receita que eu achei muito curiosa, que é o óleo de escorpião. É um óleo para combater a peste. Entre os ingredientes, para além do animal, do escorpião, portanto, é necessário também malvasia, genciana, açafrão, aloé, ruibarbo, entre outros ingredientes. É curioso que, no caso destas receitas para a peste, a autora Isabella Cortese recorre a um expediente comum noutros livros também, que é refere a alguém notável, alguém conhecido, um nobre, um aristocrata, que usou a receita e ficou curado. Isto é um expediente muito comum, portanto, esperando que dessa forma o público acreditasse ou confiasse nos remédios em causa. A segunda parte do livro é dedicada à alquimia, propriamente dita. Começa com uma introdução em que a autora denuncia vários alquimistas, e no fundo ela denuncia todos os alquimistas famosos, mesmo os respeitados. Ela diz que andou 30 anos a estudá-los e que no final viu que só disseram mentiras. Portanto, ela não tem papas na língua nesta introdução. Ela diz que, portanto, foi um estudo em vão durante 30 anos. Portanto, a verdade é que a alquimia adquirira uma má reputação nesta altura. No Renascimento, adquirira uma má reputação devido à proliferação de muitos impostores. E isso levava frequentemente a que os adeptos da alquimia depois se quisessem distanciar desses, não é? Portanto, havia os bons e os maus alquimistas, e é isso que ela pretende fazer nesta introdução. Portanto, ela depois ainda acrescenta que foi graças à ajuda de Deus que pôde reencontrar o bom caminho neste seu trabalho. E esta referência também à intervenção divina era comum nestes livros em que se entrava na alquimia, porque era também uma forma de evitar uma possível condenação à fogueira, não fossem ser, sobretudo mulheres, que não fossem elas ser, portanto, consideradas bruxas, não é? Serem acusadas de bruxaria. Na terceira parte do livro, portanto, para além de coisas domésticas, tintas, como se fazia tintas, vernizes, colas, ensina também, por exemplo, a remover nódoas, portanto, é uma parte mais caseira. E depois, na quarta e última parte, aí também, esta última parte é dedicada à beleza e aos cuidados do corpo. Portanto, são mais de 200 receitas dedicadas a produzir sabões, águas, óleos, perfumados, loções, maquilhagem, etc. Pasta para branquear os dentes, etc. Ora bem, isto em Itália. A Inglaterra, portanto, também com um forte paralelismo com estes livros de segredos, dirigidos ao público feminino, prosperou durante a segunda metade do século XVI e início do século XVII
prosperou também um mercado livreiro constituído por livros de receitas e de conselhos para as atividades domésticas. Curiosamente, estes livros em Inglaterra eram de autoria masculina. Embora fossem manuais práticos que tivessem origem, portanto, a origem mais direta estava nesses livros de segredos, não é? Mas também estes livros ingleses tiveram outras influências, nomeadamente dos livros de dietética, que originalmente eram livros para o público masculino. É preciso não esquecer que no século XVI dominava ainda a medicina galénica e a dietética era uma forma profilática de, portanto, de se evitar as doenças. Portanto, evitava-se as doenças comendo corretamente. No entanto, nesta altura também já começa a haver alguma influência da iatroquímica, não é, de Paracelso, portanto, que aliava a química à medicina, e, portanto, começa já também a haver a surgir a tendência de curar as doenças com recurso a medicamentos, não é? Ao invés de as prevenir através da alimentação. A isto acresceu ainda, em 1618, a publicação da primeira farmacopeia europeia, que é a Farmacopeia de Londres, portanto, com o objetivo de regulamentar a preparação de fármacos. Ora, foi neste contexto que, em meados do século XVII, surgiram os 3 primeiros livros práticos de autoria feminina. A Choice Manual of Rare and Select Secrets, de Elizabeth Gray, The Queen's Closet Opened, da Rainha Henrietta Maria, e o Natura Exenterata, de Alicia Talbot. Ora, o termo closet, portanto, armário, é um termo que aparece neste título, deste livro da Rainha Henrietta Maria, mas é um termo que vai aparecer em muitos outros livros deste género, digamos, livros de segredos, livros de receitas. O closet acaba por ganhar a conotação de é o livro. Estes livros passaram a ser também conhecidos os closets. Portanto, a identificação do livro com o armário, né? O armário era onde depois eram guardadas as mesinhas, mas estes livros também ficaram conhecidos como os closets. Ora, eu aqui, enquanto os 2 primeiros, estes que estão aqui indicados à esquerda, são mais de natureza doméstica e chegam a ter receitas de culinária, o Natura Exenterata, da Alicia Talbot, é um livro mais medicinal. Portanto, os segredos são mais da área da medicina e, portanto, com receitas de remédios, que muitas vezes, de facto, portanto, requerem técnicas alquímicas para a sua preparação. Esta obra contém já uma novidade, contém uma pequena secção que se chama Chemical, não é Chemical, é na altura Chemical, era assim que se dizia, Chemical Extractions, que é bem ilustrativa já da iatroquímica de Paracelso. Portanto, aí encontra-se uma série de receitas para quintessências podiam ser de metais pesados, podiam ser também de quintessências de ervas, portanto, produtos de origem vegetal. Inclui também isto também é interessante, inclui uma tabela de símbolos alquímicos e de abreviaturas para as diferentes medidas. Portanto, aqui já há uma influência da farmacopeia, portanto, em que já começam a aparecer as medidas, já há o rigor pelas medidas e, portanto, a influência já da farmacopeia de Londres. No entanto, aquele que é considerado o primeiro livro, aquele que oficialmente, se é que se pode dizer, considerado o primeiro livro de química escrito por uma mulher, é um livro que surge em 1666, em Paris, e chama-se, traduzindo para português, A Química Caritativa e Fácil em Benefício das Senhoras. A autora, uma nobre, de que se conhece alguma coisa, mas não muito, uma aristocrata de nome Marie Mardrac, sabe-se que provinha de uma família com pergaminhos aristocráticos, e sabe-se que dedicou muito da sua vida à religião, à química e à farmácia, mas não se sabe muito mais. Sabe-se ainda que distribuía os ungüentos e os preparados que resultavam das investigações dela, sabe-se que os testava previamente nos pobres. Portanto, eram testados a priori antes de serem divulgados. Portanto, foi um livro que teve várias edições, várias traduções. Esta imagem, este frontispício que temos aqui e esta gravura surge na 3ª edição francesa e vemos esta senhora a levantar com a mão, segura numa cortina que levanta,
como que a propor-se desvendar o mundo da química às mulheres. No prefácio desta obra, ela expressa que está consciente de ser a primeira mulher a publicar um tratado de química, ela diz isso expressamente, e diz também que admite que não lhe foi fácil a resolução de o fazer. Isto nas palavras dela, ela diz assim: não era tarefa de uma mulher ensinar, competindo-lhe ficar em silêncio, escutar e aprender sem testemunhar o seu saber. Tanto mais que os homens desprezam e denunciam sempre as produções saídas do pensamento de uma mulher. Por outro lado, diz que não é a primeira mulher a publicar algo e que, além do mais, as mentes não têm sexo. Acrescentando ainda que se as mentes das mulheres fossem cultivadas como as dos homens e se fosse investido igual tempo e despesa na sua instrução, poderiam igualá-las. Ora, esta obra encontra-se dividida em 6 partes, que ela própria apresenta. Na primeira, trata dos princípios e operações, recipientes, vedantes, fornalhas, fogos, símbolos e pesos. A segunda parte é sobre as virtudes dos simples, as suas preparações e o método de lhes extrair os sais, tinturas, águas e essências. A terceira é sobre animais. A quarta sobre metais. A quinta sobre a maneira de fazer os medicamentos compostos. E a sexta, por fim, é em benefício das senhoras, tratando de todas as coisas capazes de conservar e aumentar a beleza. Ora bem, ela, no entanto, logo no início, faz uma referência à tria-prima paracelsiana, portanto, aqueles 3 princípios de Paracelso: sal, enxofre e mercúrio. Portanto, ela aqui acaba logo por denunciar a sua forte ligação ainda à alquimia, não é? No entanto, este livro é reconhecido por muitos autores como o primeiro livro de química. Porquê? Escrito por uma mulher, porque há já, de facto, a nova preocupação pela experimentação. Há, nomeadamente, observações com algum caráter científico. Por exemplo, ela refere o perigo da utilização de metais pesados, como, por exemplo, mercúrio, em cosméticos. E, por exemplo, denuncia uma receita antiga que surgiu noutros livros, que era o óleo de talco. Ora, o talco, sendo silicato de magnésio hidratado, como é que se pode extrair um óleo dessa substância? E ela, de facto, denuncia coisas desse género. Portanto, ainda em defesa da vertente química deste livro, há que também reconhecer que algumas das receitas de preparação de alguns compostos que ela apresenta aparecem também em importantes tratados de química da mesma época, escritos por homens. E, portanto, também não deixa de refletir de alguma forma a química terapêutica da época, portanto, a iatroquímica. Portanto, há aqui já um certo espírito científico que desponta. No entanto, os detratores desta obra, como obra de química, acabam por a inserir ainda na tradição dos livros de medicina de cozinha, assim que se dizia, medicina de cozinha. Ora, apesar do século XVIII não ter trazido grandes progressos no que diz respeito à alfabetização feminina, passou a ser de bom tom que nas conversas dos elegantes salões as senhoras também pudessem participar em conversas de assuntos de natureza científica. E para isso até havia livros de iniciação à ciência, portanto, livros de popularização da ciência, alguns até especialmente dedicados ao público feminino, portanto, que ajudavam as senhoras a dizer assim umas graças científicas, portanto, nesses salões. A obra que se tinha estabelecido como modelo destes livros de popularização de ciência tinha sido esta obra de Bouvier de Fontenelle, Conversas sobre a pluralidade dos mundos. Difícil dizer. Não consigo. Foi uma obra que foi publicada em Paris em 1686 e depois constituiu-se, portanto, como modelo destes livros de divulgação ou de popularização de ciência. É um livro de estilo pomposo, cheio de floreados, portanto, apresenta os assuntos de temática científica recorrendo a histórias, diálogos, poesias, galanterias, portanto, é muito ao estilo, portanto, de finais do século XVII. Entretanto, chegados aos finais do século XVIII, portanto, quando começa a ser de bom tom que as senhoras participem em conversas nos salões, conversas de natureza científica, coexistiam 3 visões distintas sobre o estatuto e a capacidade das mulheres. Uma de que eram intelectual e socialmente inferiores aos homens, outra de que eram iguais a eles, mas diferentes,
e outra ainda de que eram potencialmente iguais, tanto nas suas capacidades intelectuais como na sua contribuição para a sociedade. Portanto, estas três visões que existiam. Jean-Jacques Rousseau foi um grande adepto, um grande defensor desta primeira ideia, desta primeira visão, de que as mulheres eram intelectual e socialmente inferiores aos homens. Jean-Jacques Rousseau não só acreditava que as mulheres eram menos inteligentes que os homens, como até alegava que tentar educá-las da mesma forma que os homens era uma total perda de tempo. Achava que a abstração era-lhes por natureza completamente inacessível e por isso toda a componente criativa do processo científico estava aquém das capacidades das mulheres. Quando muito, as mulheres, as suas capacidades no seu melhor, estariam no domínio do concreto e do prático. Rousseau, na verdade, ele advogou a teoria da complementaridade, portanto, segundo a qual o homem e a mulher diferentes desempenhariam papéis complementares, cabendo sempre ao homem dominar. Outro defensor da teoria da complementaridade foi este escritor, o Boudier de Villemer. Perdão, eu esqueci-me há pouco de mostrar Rousseau. O que é mais curioso é que a sua obra, Émile, foi uma das obras mais dominantes, dominou até tarde, como um tratado de pedagogia, e, no entanto, Rousseau tinha esta visão sobre as capacidades intelectuais das mulheres. Ora bem, dizia eu que Boudier de Villemer também partilhou desta ideia de que, da teoria do homem e mulher, portanto, seriam complementares, mas sempre o homem superior, não é? E Villemer vai um bocadinho mais longe do que é um bocadinho mais simpático para com as senhoras do que Rousseau, porque ele diz que há pelo menos certos domínios na ciência que são perfeitamente ajustáveis às senhoras. E numa obra que ele escreveu, O Amigo das Mulheres, é uma obra de 1758, ele defende que as ciências especulativas e técnicas, essas sim, deviam ser completamente evitadas pelas senhoras, porque tais tarefas espinhosas podiam enfraquecer-lhes o espírito. São palavras dele. Mas e depois também dizia o seguinte, ele dizia, ok, há figuras femininas como Émilie du Châtelet, mas isso são exceções que devem ser mais admiradas do que imitadas. Portanto, Émilie du Châtelet foi uma figura feminina notável do século XVIII, ela escreveu, para além do ensaio que escreveu, esta dissertação sobre a natureza do fogo, ela traduziu do latim para francês os princípios da matemática do Newton. Ainda hoje a versão em francês, considerada a versão de referência, é a tradução dela. Ora bem, portanto, figuras como a Émilie du Châtelet são mais para ser admiradas do que para serem imitadas. Em termos de ciência, às senhoras o que ele recomendava eram, sobretudo, ciências e estudos que levassem ao aperfeiçoamento moral. E para isso, história era uma disciplina bastante boa. A física também, mas tinha que ser a parte prática. A parte teórica, isso era demais. Porque a parte prática da física permitia às senhoras admirarem as maravilhas da natureza. Portanto, era uma forma de elevação, era uma forma de aperfeiçoamento. A química também era uma ciência, até pela ligação da química às atividades domésticas, era uma ciência que ele achava que também podia ser praticada ou estudada pelas senhoras. No entanto, seria a botânica que acabaria por ser considerada, com o tempo, a ciência adequada, a ciência por excelência para as senhoras. Porquê? Por um lado, devido à sua associação à medicina caseira, às ervas, não é? E também às atividades decorativas com flores. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, tinha a vantagem da taxonomia, né, na botânica, portanto, a classificação das plantas, isso incutia disciplina na mente feminina, isso era visto como outra vantagem, além de ser uma atividade saudável, porque era uma atividade que se praticava sobretudo ao ar livre. Ora bem, como eu já referi há pouco, o livro que se instituiu como modelo
das obras de popularização científica foi as conversas sobre a pluralidade dos mundos, né, de Bouvier de Fontenelle. É uma obra em diálogo que consta de 6 lições sobre o heliocentrismo de Copérnico e a filosofia de Descartes. A particularidade desta obra é que, portanto, é em diálogo e é um filósofo natural, não é? Na altura não se dizia o cientista, era um filósofo natural, que mantém, portanto, diálogos com uma jovem, normalmente são aristocratas, uma marquesa, uma condessa, neste caso é uma marquesa, que não conhece nada de ciência e faz-lhe perguntas ingênuas, e enquanto até passeiam pelos jardins, etc., e vão tendo amenas conversas em que ele explica a natureza, os fenómenos da natureza a esta jovem, sem conhecimentos científicos, mas com vontade de compreender a natureza. Portanto, isto acaba por ser um modelo que, como eu disse, vai repetir-se depois noutras obras mais tarde. Portanto, é sempre uma jovem, sobretudo aristocrata, que depois, conduzida pelas mãos de um filósofo natural, vai aprender os segredos da natureza. Temos aqui o filósofo natural totalmente diferente do mestre escolástico, não é? Do passado, que era seguido, quando muito, por um grupo de homens, os seus discípulos. Aqui não, aqui é uma jovem que, em amenos passeios, em bucólicos passeios por jardins e bonitos palácios, vai aprendendo os segredos do universo. Portanto, é toda uma mudança que surge aqui. Ora, um dos primeiros seguidores deste modelo literário de Fontenelle foi o veneziano Francesco Algarotti, que escreveu um livro, O Newtonianismo para as Senhoras. Foi um livro publicado em 1737. Portanto, aqui vemos o modelo preconizado pelo outro autor, portanto, em que recorrendo, portanto, temos aqui uma marquesa, a marquesa de E, o nome não surge, é a marquesa de E, e, portanto, o interlocutor da marquesa, portanto, é um jovem filósofo que, portanto, vai explicando à jovem, neste caso, a física de Newton. Ora bem, ele recorre a analogias triviais, portanto, com recurso a analogias do mundo doméstico, da marquesa, da sua casa, o seu jardim, um ou outro livro. Portanto, é com base nestas analogias muito simples que ele ajuda a entender os fundamentos da ciência. Ora bem, portanto, seguindo este modelo, já em finais do século, já que estamos mesmo depois já em finais do século XVIII, e este mesmo modelo é repetido por outro italiano, portanto nesta linha dos livros em diálogo, portanto, um filósofo e uma senhora, uma jovem senhora, que quer aprender ciência. Portanto, este modelo repete-se já em finais do século XIX, vejam, XVIII, em 1797. Giuseppe Campagnoni escreve este livro, La Chimica per le Donne, portanto, a química para as senhoras. Foi uma obra publicada em Veneza, que de facto era é uma obra que acaba por ser, reparem, isto é, Lavoisier tinha sido decapitado em 1794, portanto, 3 anos antes. O Tratado Elementar de Química de Lavoisier tinha sido publicado em 1789, portanto, é uma obra que se destina, esta La Chimica per la Donna, apesar de ter o público feminino no próprio título, não é? É uma obra que se destinava ao grande público para dar conhecimento da nova química, a química de Lavoisier. Pronto. É uma obra em 2 tomos, esta, composta também, tal como as anteriores, em diálogos e muitas vezes em cartas. Eram, portanto, missivas, que o filósofo, em alguns casos eram missivas, que é o caso aqui. Portanto, enquanto em alguns passeiam pelo jardim, aqui são cartas trocadas entre o filósofo e, neste caso, uma condessa. É uma condessa de Ferrara, uma senhora chamada Mariana Rossi. Portanto, claro que é ficcional. Ora, nas primeiras 37 cartas do primeiro volume, há uma nota de esclarecimento do autor em que ele diz logo o que é que pretende com esta obra. Ele diz que deseja auxiliar aqueles que pretendem obter uma ideia clara da nova ciência, da qual nada pode ser entendido nem dito se ainda não se aprendeu o vocabulário de que faz uso. Portanto, é o vocabulário da nova química. Diz ainda, é indispensável até aos que leem muito sobre as experiências e as descobertas dos grandes químicos anteriores a Lavoisier. Portanto, é isto que ele
pretende, é dar a conhecer a nova química e a nova terminologia científica. No entanto, Campagnoli tinha um óbvio, tinha um problema, é que ele tinha uma área, a formação dele era mais na área jurídica, ele era escritor, era jornalista, e a formação dele era na área jurídica, e ele teve necessidade de recorrer a um amigo que era um químico, Vincenzo Dandolo. Este amigo dele, em 1791, portanto, 2 anos depois da publicação do Tratado Elementar de Química, Dandolo traduziu o Tratado Elementar de Lavoisier para italiano. Alguns anos antes de Portugal. Portugal só traduziu para português o Tratado Elementar de Química em 2011. Em Itália foi traduzido 2 anos depois de ter sido originalmente publicado. Há aqui uma certa diferença. Em Portugal, lembro perfeitamente, foi no Ano Internacional da Química que pela primeira vez o Tratado Elementar de Química de Lavoisier surgiu em português. Bom, portanto, foi bastante importante aqui a contribuição de Dandolo para este livro de La Química per l'Edme. Bem, logo na primeira carta de Campagnoli, aqui o filósofo natural é que é o próprio Campagnoli, né? Portanto, nestas cartas que troca com a Condessa. Ele primeiro, portanto, ele demonstra que já tinha trocado correspondência com a Condessa e que ela já tinha feito ver que queria aprender Química. E ele primeiro dirige-se a ela assim com alguma suspeição, ele primeiro está um pouco de pé atrás, e ele diz logo assim: quer, portanto, senhora Condessa, que lhe fale de Química. E que necessidade tem a senhora? Em Química, as mulheres são excelentes mestras. Ele diz, é assim que começa a primeira carta dele. Pronto, e depois continua, ele exalta a facilidade com que o sexo feminino manipula o alambique, e depois diz à Condessa que, no fundo, não deixa de compreender a solicitação dela, pois nota que ela leva este assunto a sério. E depois até lhe recorda o facto de ela já lhe ter dito que, desde que a química passara a ser a ciência da moda, portanto, estava na moda, ela acreditava que também tinha o direito de aprender. Pronto, e depois ela acaba por aceitar, guiar a Condessa pelos caminhos da nova química. Tinha que aceitar, senão não havia livro, não é? E diz-lhe assim: eis, minha ilustre amiga, o objeto para o qual as suas solicitações me chamam. Este será o assunto da nossa correspondência. O trabalho a que meterei mãos é Química para as mulheres. Também é curioso esta mudança. Primeiro eram as senhoras e depois mulheres. Né? Donna, em italiano, é mulher. Né? Portanto, é curioso esta passagem de senhoras. Portanto, já é pós-Revolução Francesa. Portanto, les citoyennes, já é as mulheres. Né? Bom, Química. Nova Química seria imperdoável não referir aqui a contribuição de outra mulher notável. Isto esqueci-me de passar, é precisamente a primeira carta, não é? Quando ele diz: quer então a senhora Condessa, vogliate dunque, a senhora Condessa, portanto, quer aprender Química. Queria falar desta outra mulher notável, também século XVIII, a segunda metade do século XVIII, que é quando está mais ativa, né? Portanto, Madame Lavoisier, esposa de Lavoisier, teve uma contribuição notável para a química, não só por ser a mulher dele, mas ela teve um papel direto. Ela, por exemplo, foi importantíssimo o trabalho dela como tradutora. Ela traduziu para francês a obra de um importante químico irlandês dessa época, que era o Richard Curran, e ela traduziu para francês esta obra, que em português é um ensaio sobre o flogisto e a constituição dos ácidos. É uma obra publicada em 1787, e esta obra, esta tradução para francês, com anotações do próprio punho dela, foi fundamental para o derrube da teoria do flogisto e, portanto, para a implantação e a aceitação, não é, da nova química pela comunidade científica, tanto francesa como internacional. Outra mulher também, e deste círculo, né, do círculo Lavoisier, é esta obra, estou-me a esquecer de passar os slides, o ensaio sobre o flogisto, né, a tradução que ela fez. Outra mulher deste círculo, né, do círculo Lavoisier, Claudine Picardet, que depois viria mais tarde a casar com Guiton de Morveau, que era um dos colaboradores de Lavoisier. Claudine Picardet teve também um papel importante na introdução em França da obra de vários químicos estrangeiros. Ela, inclusivamente, chegou a aprender alemão e sueco,
para traduzir obras de químicos como Carl Scheele e do sueco Torben Bergman, ambos suecos. Mas Carl Scheele escreveu bastante em alemão. Ora, no início do século, passamos agora já num saltinho temporal pequeno, início do século XIX, Londres, e faziam furor logo no início do século as sessões públicas de ciência, as sessões populares de ciência portanto, que a Humphrey Davy fazia na Royal Institution. Eram sessões com demonstrações experimentais e faziam a delícia das audiências. Estas sessões experimentais haveriam de inspirar uma mulher, Jane Marcé, a escrita de um dos livros didáticos de química mais importantes, mais influentes de todos os tempos, que foi Conversations on Chemistry. É um livro que surgiu em 1806 e é também um livro na forma de diálogos informais entre uma professora, a senhora B, e duas alunas, a Emily, que tem 13 anos, e a Caroline, de 10. Ora, neste livro a experimentação assume um papel bastante importante. As descrições das reações químicas são fantásticas, têm um realismo enorme. Nós, ao lermos, parece que estamos a ver as experiências, e muitas das experiências até vêm acompanhadas com as montagens experimentais, desenhos da própria autora. Este livro, Conversations on Chemistry, teve uma enorme popularidade. Só entre 1806 e 1852 a Inglaterra teve 16 edições, foi traduzido para várias línguas, inclusivamente para português, embora por via indireta, porque foi traduzido a partir de uma versão francesa. Nos Estados Unidos da América, no mesmo período, teve 23 impressões, portanto foi um livro que ainda hoje é impresso, diga-se. Ora, no mesmo ano em que saiu Conversations on Chemistry, aqui temos algumas dos diálogos entre a professora e as suas alunas, e algumas das ilustrações do livro, né? Desenhos da própria Jane Marcé. No ano em que saiu o livro, portanto, em 1806, o Michael Faraday, o genial Michael Faraday, ainda era um miúdo, ele era um adolescente, tinha uns 13, 14 anos. Mas foi a partir da obra de Jane Marcé que ele teve os primeiros ensinamentos de química. Mais tarde, em 1858, quando já era famoso, Faraday escreveu ao físico Auguste de la Rive, que era um amigo íntimo da família Marcé. Ele escreveu uma coisa muito bonita. Ele diz assim: a senhora Marcé era para mim uma boa amiga, tal como deverá ter sido para todos os seres humanos. Entrei para a oficina de um livreiro encadernador aos 13 anos de idade, em 1804, e permaneci lá 8 anos encadernando livros a maior parte do tempo. Foi nesses livros, lidos após as horas de trabalho, que a minha filosofia se iniciou. 2 deles ajudaram-me especialmente. Enciclopédia Britânica, onde obtive as minhas primeiras noções de eletricidade, e o Conversations on Chemistry, da senhora Marcé, que me forneceu os alicerces daquela ciência. Portanto, isto são palavras de Michael Faraday, portanto, dando conta do papel que Jane Marcé tinha tido na formação dele. Ao longo da vida de Jane Marcé, ela correspondeu-se com Michael Faraday, ela atualizou o livro dela constantemente, portanto, foram edições sempre revistas e aumentadas e melhoradas, e todas as novidades científicas estavam então nas novas edições, e para isso ela chegava, por vezes, a escrever a Michael Faraday, a perguntar-lhe coisas. Ora bem, todo o pioneirismo e a modernidade de Conversations on Chemistry, livro que 3 anos depois de ter sido em Londres também já tinha uma tradução francesa, toda esta modernidade do livro de Jane Marcé fica então, se o compararmos com uma obra também popular em França, uma obra também do mesmo, quer dizer, que se dirigia a um público desconhecedor destas matérias, portanto era uma obra também de popularização de ciência. O modernismo da obra de Jane Marcé fica então mais do que óbvio. Eu estou-me a referir a uma obra publicada em Paris em 1810, chamada Cartas para Sophie sobre Física, Química e História Natural. O autor foi Louis-Aimé Martin, que ainda é um livro muito da tradição daquela literatura científica de salão. Portanto, não é propriamente, é um livro muito aquém do livro da Jane Marcé, portanto, é um livro ainda verdadeiro herdeiro do iluminismo, portanto, só para conferir às jovens senhoras
uns rudimentos de conhecimentos de conhecimentos científicos, portanto, para poderem brilhar um pouco na literatura de salão. Portanto, é um livro em que ainda aparecem muitas histórias, referências clássicas, mitológicas e, acima de tudo, muitos enaltecimentos e agradecimentos à divina providência pela perfeição da natureza. Jane Marcet também termina o livro agradecendo a Deus pela perfeição natural, mas é só no final. E o livro, este livro de Louis-Aimé Martin, está pejado de referências e agradecimentos à divina providência. Um salto no tempo, pequeno, mas é mais um salto geográfico. Vamos para o outro lado do Atlântico, Estados Unidos. Na primeira metade do século XIX, esta senhora, uma pedagoga importante dos Estados Unidos, Almira Hart Lincoln Phelps, ela destacou-se na escrita de manuais escolares científicos, portanto, da área das ciências, para o público feminino. Ela publicou manuais de botânica, geologia, física e química, portanto, uma grande diversidade de áreas. E na química salientou-se com os manuais Chemistry for Beginners, é um livro de 1834, e Familiar Lectures on Chemistry, 3 anos depois. Tal como o livro de Jane Marcet, os manuais de química de Almira Phelps são também ilustrados com desenhos da sua própria autoria, e numa edição de 1838 vemos esta ilustração de uma menina que está a estudar experimentalmente o iodo e, claro, e a respirá-lo também, não é? Ora, uma figura também que não podia deixar de ser referida aqui, uma figura também importante do século XIX, a escocesa Mary Somerville. Ela não foi uma cientista, mas foi uma senhora com uma grande capacidade de exposição e de síntese das matérias científicas e foi mais do que uma popularizadora de ciência. Ela foi uma expositora de ciência. Apesar de não ter sido cientista, como eu disse, ela gozou de uma grande reputação internacional, tendo mesmo sido considerada a rainha da ciência do século XIX, como algumas revistas chegaram a escrever. Ela foi autora de 4 livros. O primeiro, quando tinha já 51 anos, foi O Mecanismo dos Céus, que foi uma tradução da Mecânica Celeste de Laplace, mas mais do que isso. Portanto, foi um livro também com anotações da própria. Foi um livro que, notem, foi adotado em Cambridge nos cursos de matemática avançada. O último livro, o 4º e último que ela escreveu, quando já tinha 89 anos, o livro chama-se Sobre Ciência Molecular e Microscópica. Isto foi um livro, portanto, que saiu em 1869 e por isso é por este seu 4º livro que eu aqui refiro. Curiosamente, é um livro que sai no ano em que Dmitri Mendeleev anuncia a sua tabela periódica, em 1869. A primeira parte do primeiro volume, que é uma obra em 2 volumes, a primeira parte, entre outras secções, inclui constituição elementar da matéria, teoria atómica, análise e síntese da matéria, o espectro solar, análise espectral, constituição do Sol e das estrelas. E é por isso que eu refiro aqui. 2 anos depois da morte de Mary Somerville, a revista Nature declarou-a uma exceção à regra. Repare, em 1871 a Nature diz que Mary Somerville era uma exceção à regra, a regra de que as mulheres não estão, por natureza, adaptadas aos estudos que envolvem os processos superiores da indução e da análise. Incrível, não é? Já agora, uma pequena curiosidade. O termo cientista é um termo cunhado em 1834 pelo polímata William Whewell, que foi quem escreveu, na altura, uma recensão crítica para o livro de Mary Somerville, On the Connection of the Sciences. Portanto, nesta recensão crítica que ele escreve ao livro de Somerville, é aí que surge pela primeira vez e fica oficializado o termo cientista, scientist. Na Inglaterra vitoriana, a ciência popular contava-se entre as temáticas que apaixonavam o grande público. O grande público, portanto, gostava imenso de temas ligados à ciência. Estava na moda o colecionismo de conchas, de búzios, de fetos, minerais, ter aquários em casa, observar os astros à noite, fazer experiências de química em casa. Isto é muito da Inglaterra vitoriana. Foi neste contexto que surgiu uma série de livros infantis que combinavam divulgação científica com entretenimento.
Este livro, The Fairyland of Science, é disso um exemplo, é um dos títulos mais marcantes deste género literário. A autora Arabella Burton Buckley foi uma importante disseminadora de ciência, portanto, junto do público infantil-juvenil. Neste livro, ela transmite aos seus jovens leitores a ideia de que a ciência narra histórias de um mundo natural encantado, que, nas palavras dela, é um mundo que está cheio de belas imagens, de verdadeira poesia e de fadas que operam maravilhas. Pronto, mas ela diz que estas fadas, no fundo, são as forças naturais, não é? O calor, a gravitação, a cristalização. Na mesma linha deste livro, a norte-americana Lucy Ryder Meyer, que foi uma educadora com formação em Química, ela foi médica e tinha uma formação em Química, ela publicou em 1887 este livro muito, muito bonito, The Fairyland of Chemistry Exploitations in the World of Atoms. É um livro que ilustra conceitos químicos, portanto, com recurso a uma narrativa fiérica, portanto, com recurso a personagens que são fadas, e as moléculas são mesmo representadas sob a forma de fadas. Por exemplo, a fada do oxigênio dá as mãos a duas fadas de hidrogênio para formar a molécula da água. Ainda nos Estados Unidos, e para terminar, vou terminar com a figura feminina que provavelmente mais terá contribuído para a literatura profissional da química, neste caso da química orgânica, que foi a norte-americana Mary Feaser. Ainda que grande parte do trabalho dela tenha sido feito em colaboração com o marido, o químico Louis Feaser, um químico orgânico bastante importante. Durante as décadas de 1930, ela foi a principal colaboradora do marido no estudo da química das quinonas e de produtos naturais, nomeadamente, em particular, de esteroides. Foi em 1942 que os Feaser iniciaram esta aventura da escrita de manuais de química orgânica. E este livro, o Organic Chemistry, que teve a primeira edição em 1944, foi um êxito retumbante, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e isso, portanto, motivou-os a avançarem na escrita de manuais e de livros, portanto, universitários de química. O que marcou estes livros, para além da qualidade intrínseca da escrita, são livros que não há ali uma palavra a mais nem uma palavra a menos. Eles eram capazes de estar uma hora a discutir sobre a posição de uma vírgula, portanto, imaginem. Portanto, são de uma clareza. Para além disso, também os termos que utilizam são termos, também eram capazes de estar horas a escolher um termo, portanto, o termo correto, e para além desses aspectos, o que distingue os livros dos Feaser, portanto, eram os exemplos que davam, eram sempre reações químicas que tinham sido experimentadas e não o que era habitual, que eram sequências esquemáticas, sequências genéricas, não. Eles apresentavam reações que tinham sido experimentadas, que tinham sido testadas. E depois também tinha a particularidade, em notas de rodapé, incluírem notas biográficas e históricas sobre algumas das reações químicas. Portanto, eram livros que também tinham esta componente histórica e humana, embora em notas de rodapé. No entanto, o que mais perpetuou os Feaser foi esta célebre série de um conjunto enorme. Aliás, é uma série que não terminou, continua a sair. Em 2019 saiu, foi o último volume, que saiu até hoje, foi em 2019, portanto foi o 29º. Foi um projeto, portanto, o Reagents for Organic Synthesis, foi um projeto editorial gigantesco que iniciaram em 1967, foi quando saiu o primeiro volume, e continuou, claro, continua até aos nossos dias. Portanto, no fundo, o que é? São listagens de A a Z de todos os reagentes citados na literatura de síntese orgânica. Para este fim, Mary Feaser dedicava em média, 15 horas diárias a passar ali a pente fino toda a literatura mundial de química orgânica, até aquelas revistas mais obscuras e tudo, ela dominava também o francês e o alemão, e dizem que ela tinha a capacidade de ler por página. Nós lemos por linha, ela parece que lia por página, então ela passava a literatura mundial toda e então organizavam estes volumes de A a Z, todos os novos reagentes que surgiam, todos os novos métodos, e o grande sucesso foi que isto poupava muito tempo depois aos químicos orgânicos, que não precisavam de fazer grandes pesquisas, não precisavam de perder ou gastar muito tempo em pesquisa bibliográfica, porque esse trabalho tinha sido previamente feito por Mary Feaser. Portanto, foi um grande sucesso que esta série teve e continua a ter. Ora, os Feasers não tiveram filhos,
Devo dizer que após a morte de Louis Fisa, portanto, ela continuou portanto, este trabalho. Eles não tiveram filhos, mas estavam sempre rodeados de gatos, chegaram a ter 7 gatos ao mesmo tempo, e muitos dos livros deles, nomeadamente o Organic Chemistry, muitos dos livros deles no prefácio surgem com ilustrações de gatos. O primeiro gato que eles tiveram foi um siamês, a que chamaram Vitamina K Sintética PO. Eles tinham, nesse ano em que o gato tinha nascido, tinham sido pioneiros a nível mundial na produção, na síntese, portanto, em laboratório da vitamina K. Por isso, resta neste momento agradecer a vossa atenção e se tiverem... Nós é que agradecemos. Isto termina com Aqui há gato. Pois, exatamente, aqui há gato. Espero que vamos ver se há gato. Ora bem. Ótimo, muito obrigado, João Paulo. Nós ficámos a saber muita coisa que não sabíamos e há, se calhar, quem quer saber mais. E o João Paulo está disponível muito bem, já sei. Eu vou ler aqui o que diz. Vou ler aqui o que diz a Marília Pérez, mas ela também está presente, ela própria pode ligar o microfone e dizer qual é a sua questão. Eu estou a ler a pergunta da Marília Pérez, pergunta se os livros da Almira Phelps tiveram o mesmo problema que os de Marcé, isto é, se foram editados por homens, portanto foram copiados, né, sem identificar a autora. Isso é verdade, os livros de Marcé tiveram esse problema, sobretudo nos Estados Unidos. Ela estava longe, não é? Portanto, podiam fazer o que queriam. Os livros de Almira Phelps, não tenho conhecimento de... Não sei se isso aconteceu. Eu diria que não pelo seguinte, porque os livros americanos penso que não tinham a implantação na Europa que tiveram os europeus até a certa altura nos Estados Unidos. Também só tiveram até certa altura, porque depois começaram a surgir os autores americanos. E, portanto, nos Estados Unidos havia sempre uma maior forma de controlar as pirateagens, né? As piratarias, como se diz, os plágios. Que, portanto, na Europa não conheço nenhuma cópia dos livros da Almira Phelps, e nos Estados Unidos penso que esse problema seria mais facilmente controlável, mas confesso que não sei dizer mais nada sobre isso. A Raquel Maia quer falar, escreveu aqui, mas pode dizer em alta voz. Pode ser? Digo com todo o gosto. Não posso estar cá muito mais tempo, mas tenho todo o gosto em dizê-lo diretamente. Foi ótimo. Desde logo, começo por agradecer ao Rómulo o ter-nos proporcionado estes momentos que tivemos agora. E depois, evidentemente, foi extremamente bem conseguida toda esta palestra que fez e que demonstra um trabalho enorme por detrás, um conhecimento profundo, e esta partilha é uma coisa maravilhosa, ter aqui assim, tido uma hora desta partilha, eu fico encantada. Portanto, Raquel, eu tenho que agradecer agora publicamente. Só mais uma coisa, João Paulo, eu quero ver o livro. Eu também. Até porque é o que eu quero aqui agradecer publicamente, fico muito contente da Raquel estar aqui, porque a Raquel acho que é a primeira pessoa que sabe deste meu projeto, desde o primeiro instante. E aliás... Obrigada. Sabe, porque eu lhe disse, acha que tem pés para andar? Tem. Lembra-se que foi assim que eu lhe perguntei. Sei. Muito bem. E a Raquel achou que sim, depois eu na altura expliquei logo à Raquel a dificuldade de fazer isto segundo uma linha cronológica, de acordo com uma linha temporal restrita, não é? Não me parece que seja muito possível, portanto, e debati essa questão com ela, e, portanto, tive sempre todo o apoio da Raquel, agradeço muito. O apoio é apenas apostar em quem é, pouco mais. É isso mesmo. Obrigado, Raquel. É apenas um apoio, não é nenhuma pergunta. É isso mesmo. Muito bem. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ou dizer... Sim, Maria Ramalho. Olá, João Paulo. Muitos parabéns. Novamente. É fascinante. Os livros lindíssimos. E os meus conhecimentos das mulheres na química não iam para trás da Marie Curie. Para isso temos os belos livros da doutora Raquel Maia. Quando eu fiz quantas vezes é que eu vi aqueles livros na biblioteca? Sabe que eu agora até estou com receio
tanto se escreveu, já tanto se disse sobre a Marie Curie, que eu quase que até estou a evitá-la. Pois não, não vale a pena. Foi uma incursão interessantíssima, muito obrigada. Não, e muito é que prazer agradeço. em revê-lo. Cumprimentos a todo o É auditório. um título pode ser As Mulheres na Química, além da Madame Curie. Boa tarde a todos e muito obrigada também por este Obrigado, mais nós. uma vez. Obrigado, nós. Alguém Com quer licença. colocar a Obrigado. pergunta em direto? Até breve. Até eu vou Até breve, perguntar. até A breve. questão Eu da ia questão... perguntar uma coisa. Lá, Sérgio, diz. Primeiro, Olá, eu Sérgio. gostei muito da palestra, estou a Obrigado. fazer, mas já foi dito muito. Fazer uma homenagem ao Rómulo de Carvalho, foi lá que eu com a Maria descobrimos o livro do Teixeira Girão, que era uma tradução do Paine, que era uma tradução da Jeanne Marcet. Foi incrível esse aspecto. Portanto, Analisei detalhadamente o vosso artigo e gostei muito dele e foi um artigo muito útil. foi ótimo, porque a Marília, ela está aqui também, fez uma lista das edições todas de Jeanne Marcet. Foi ótimo. Agora, a pergunta que eu quero fazer, isso é interessante, de facto, esta história tem de ter mais, as histórias das mulheres na ciência são muito mais do que nós pensamos. Uhum. O João Paulo saltou, é a pergunta que eu vou fazer, o João Paulo saltou um bocadinho aquela parte do século XVII, e eu lembrei-me do Blazing World, quando eu li a primeira vez o Blazing Da Margaret Cavendish? Exatamente, quando eu li a primeira vez, saltou-me logo que ela, além dos conhecimentos que ela tinha, ela tinha lido recentemente o Robert Hooke, só podia ser, porque ela fala tantos microscópios, que é incrível. A Margaret Cavendish era uma louca genial. Na loucura dela havia uma genialidade. E confesso que é a autora que me está a dar mais trabalho. E às vezes penso assim, meu É a Deus, mulher do valerá a Cavendish, é isso? pena. É a mulher do Henry Cavendish? Não. Ela é mulher do William Cavendish, Duque de Newcastle. Não tem a ver. É uma a linhagem de Cavendish, do descobridor do hidrogênio, é uma linhagem completamente diferente. É outra família Cavendish. Desculpa? É outra família Cavendish. Não, é a mesma. Eu penso que é a mesma, mas é uma linhagem, é um ramo diferente. Eles eram nobres, não é? É um ramo diferente. Outro dia estive a ver a genealogia, portanto, o ramo familiar, e são muitos, mas fiquei com a sensação de que é uma linhagem à parte. São linhagens distintas. Só uma nota, estou ligado às bananas Cavendish. Como? As bananas Cavendish estão também ligadas com eles. Essa senhora, porque é que era louca? Porque é que ela era louca? Bom, ela era conhecida como a Guida Maluca. Era a Mad Mads. Ela era Madeleine, ela era Madeleine, não, Margaret. E Mads era o diminutivo inglês naquele tempo para Margarida, Margaret. Eu traduzi como Guida Maluca, porque em português o diminutivo para Margarida é Guida. Portanto, ela, no nosso tempo, ela seria chamar-lhe a Guida Maluca. E porquê que ela merece o nome Maluca? Ela é uma figura genial e ela é a primeira mulher a entrar na Royal Society. Há uma sessão experimental só para ela. Boyle a fazer experiências para ela. É genial. No tempo do Newton. Newton já, sim. Mas era o Boyle que naquele tempo estava à frente lá do laboratório. Sim. Com o apoio do Robert. Ainda faltam mulheres, hein? Vimos só algumas. Não, mas a Margaret Cavendish, ela tem mesmo uma série de poemas que são os poemas atomistas, muito interessantes, os poemas atomistas da Margaret Cavendish. Portanto, ela acabou por ser o círculo de Cavendish, de William Cavendish, estava muito empenhado na introdução em Inglaterra do atomismo. Eles eram a favor do rei, portanto, durante a Guerra Civil eles tinham estado exilados em França, e eles aí conheceram o Gassendi, o Pierre Gassendi. A Margaret Cavendish chegou a jantar com o Gassendi e com o Descartes, só que ela não falava francês nem percebia francês.
Mas, no fundo, eles foram introdutores, de certa forma, do atomismo. O Gassander recupera o atomismo e depois ela, de algum modo... Sim, só que ela apresenta o atomismo na forma de poemas, e ela própria diz que não percebe nada do assunto, mas que, como é poesia, se tiver erros, que não tem problema, porque os poetas, ao escreverem em poema, os erros não contam. Portanto, ela tem este lado... por vezes desconstrutivista, ela deixa-nos assim um bocado, ela mais tarde depois abandona o atomismo, é uma personagem complexa, mas... Para dizer o mínimo, não é sinónimo de maluca, complexa, mas enfim. Outras perguntas? Mas ela era uma socialite, era uma socialite, o público londrino ia atrás dela para ver as roupas dela, aquele aparato todo dela, e depois ela falava com modos muito exagerados. Tal. Ela era uma figura que é muito engraçado ler coisas sobre ela. Os grandes diaristas da época escreveram sobre ela. Pois. Virginia Woolf escreveu sobre ela. Não se pode considerar uma química, é mais uma... Não, ela era mais uma filósofa natural. Mas sem... leu coisas, é muito interessante. Realmente há coisas que eu não sabia, mas obrigado. Eu vou calar. Eu queria pedir ao João Paulo, que ele falou muito pouco sobre a questão portuguesa, a não ser que o livro do Lavoisier chegou muito tarde, mas há aquele livro do Velho Seabra, que é, enfim, até precedeu. Eu sei, dá uma forma... Mas mesmo assim... E a questão é as mulheres capa. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso. Daquilo que andas a investigar, o que é que tens em defesa das nossas donas? Qualquer coisa que se escreva em Portugal sobre esta temática vai denotar sempre o predomínio anglo-saxónico. Porque nos Estados Unidos e na Inglaterra que existem mais estudos sobre as mulheres, tanto na ciência como sobre a educação feminina. E, infelizmente, em Portugal há muito pouco. Há muito pouco. De estudo, mas há material para estudo. Haverá material de estudo? Haverá. Livros escritos por mulheres no século XIX. Haverá, mas repare uma coisa. Eu, por exemplo, quando andei em Filadélfia, eu vi, por exemplo, um livro do Frederico Acun, Química, Amusement, Chemical Amusements. Chemical Amusements, segundo o World Catalog, está traduzido em português, foi traduzido em português. E agora descobri que foi na Universidade de Coimbra, descobri há poucas semanas, porque encontrei outro artigo sobre a Acum, em que há uma carta que ele escreve ao irmão, Frederico Acum era alemão, mas fez a carreira em Londres. Ele escreve uma carta ao irmão e diz: soube que agora o meu livro foi traduzido para português em Coimbra. Portanto, imagino que fosse na universidade. Ele não diz universidade, só diz Coimbra. Esse livro nunca o encontrei, aparece no Old Catalog. Mas uma referência que eu tenho sítios para procurar isso. No Old Catalog aparece em universidades americanas e tudo, existe. Não existe nenhuma, já estive a ver nos arquivos, em alguns arquivos portugueses, não aparece. Portanto, o livro existe nos Estados Unidos em português e não aqui, é isso? Exatamente. Por exemplo. Portanto, em Portugal há muita dificuldade de acesso a muitas coisas. Às vezes até existiram as coisas, não sei se não estão digitalizados, se tem. Não sei. Se o livro existe fisicamente, deve estar catalogado. Mas talvez não de uma forma, ainda se calhar, ainda haverá arquivos à mão. Ainda há arquivos à mão. Pois, deve ser isso. Depois, haverá capítulos que sim, tenho mais material para falar sobre, no capítulo do ensino, sim, aí há material sobre o acesso das mulheres ao ensino secundário, o acesso, toda a gente conhece, as primeiras mulheres que frequentaram a Universidade Portuguesa, claro, isso sim. A nível de escrita, não encontrei nada, A nível da participação feminina na escrita, de química, se calhar também, não fiz o meu trabalho. Mas no século XVIII já havia mulheres professoras em medicina, não é? Há um caso de uma senhora famosa que até teve muitos filhos e que foi professora em Bolonha, não? De medicina. Em Itália sim, houve a Laura Bassi, matemática. É essa, Bassi. Sim, mas
Sim, e a Laura Bassi aparece do que eu já fiz, não é? Mas neste capítulo, especificamente, autoras e leitoras, não tenho, de facto, nenhuma presença portuguesa. A única referência é, de facto, baseado no artigo do Sérgio Rodrigues, precisamente, e da Marília Pérez, é a existência de uma tradução portuguesa do livro da Jane Marcet, por via indireta. Não é? E esse livro foi cá lido e vendido e lido? Eu não sabia, fiquei a saber através do Sérgio Rodrigues e da Marília Pérez que sim, que foi um livro, não sei qual foi o impacto que teve, eu não vi o livro, eu unicamente, não vi a tradução portuguesa, li o artigo do Sérgio e da Marília. Mas é difícil encontrá-lo. Nós encontramos bem mais 8 volumes, não sabíamos quantos é que foram publicados. O revisor na altura perguntou isso, nós não sabíamos. Não sei qual era o valor. Se foi lido ou não, o Teixeira Girão escreveu esse livro. Tudo que rodeia o livro é engraçado, porque ele estava escondido, ele era liberal e, portanto, estava escondido do Dom Miguel. Tudo isso. E depois traduz o Paiane, que traduziu a Jane Marcet, tudo engraçado. Mas o primeiro livro foi no Ramo de Carvalho, que estava a catalogar, e quando eu olhei para aquilo, disse: Ei, eu conheço este livro. Este livro, e depois desencadeou todo esse trabalho que foi engraçadíssimo. A Marília embarcou facilmente naquela coisa e de facto foi interessante. Mas foi o Ramo de Carvalho. Fomos encontraram na Casa Pia, pronto, foi escrito para os alunos da Casa Pia. Que criou outras ramificações, mas é engraçado, realmente. Mas o primeiro exemplar que eu vi, aliás, que nós vimos, havia um prefácio que referia ao livro. E depois o livro apareceu no Ramo de Carvalho, estavam a catalogá-lo. O catalogamento é coisa importante, porque não sendo catalogado desaparece, não é? Não existe. Não existe, César. Que data é que tem esse livro? Desculpa? Que data é que tem esse livro? 1834 ou 36, não é, Sérgio? Sim, exatamente. Mais ou menos, agora não me lembro. Foi quando ele traduziu, quando esteve fechado lá nas águas furtadas, num sótão, sim. A esconder-se do Dom Miguel, dos correligionários dele. Da Guerra Civil, não é? Exatamente. E como não tinha a fazer, escrevia livros, traduzia livros. Foi interessante isso. João Paulo, tu não vais falar da Madame Curie, já percebi. Mas não vou. Na química. Não vou. Prémios Nobel. A Marie Curie, por exemplo, surge logo no capítulo do ensino. Ela é a primeira mulher a doutorar-se em Química na Universidade de Paris. Sim. Mas depois tem a filha, que foi Prémio Nobel, Irene. Há a Dorothy Hopkins, que tem a Prémio Nobel sobre a qual a Raquel... Em 64, não é? Vitamina B12. 64, vitamina. E depois há uma israelita. Agora as outras são todas... A Ada Ionat, 2009. Exatamente. 1, 2, 3, 4, muito recentes. As últimas são 2 mulheres. Sim, e em 2018 também houve uma senhora, uma americana, não é? Na área da enzimologia. De enzimas, acho eu. É. Enzimologia. Esta parte não são muitas, mas são mais que na física, sabes isso? Na física são 4. Na química são 7, neste momento. Penso que são 7. Na física é a Madame Curie, são 4. É a Madame Curie, a Maria Mayer, e são 2 recentes, uma das quais... uma da luz, de lasers, e outra do ano passado também. Ano passado. Andrea Guess, que é uma astrofísica americana. Isto agora daqui para a frente... Vão ser só mulheres, não é? Não, vai ser difícil compensar. Demoraria muitos anos, mas agora eu acho que esse vai ser igual, vai ser. Não é importante o sexo das pessoas, é importante a cabeça, digamos assim. Como disse a Marie Merdrac, não é? As mentes não têm sexo, não é? Exatamente. Não é como o Voltaire que disse sobre a Madame Châtelet que ela era excelente, então, o único problema que tinha era não ser homem. Pois. Não, uma grande mulher, uma grande mulher cujo único problema foi o facto de não ser homem. Eu acho que há uma história, quando ela morreu, tinha 3 homens à volta, não é? Amantes em alturas diferentes. Era o Voltaire, o marido e o amante. Exato, tinha os 3 homens à volta e o Voltaire não se ia morrer um grande homem. Aquela memória que me traz da Academia de Ciências, eu acho que ela não foi o primeiro prémio, mas mandou e ficou e foi premiado, mas também não ficou atrás do amante, do Voltaire.
Portanto, Por acaso foi uma obra que eu tive a oportunidade de consultar em Filadélfia. Eles tinham a única tiragem que teve, penso que foi de 1743, Filadélfia tinha. Eu ainda a utilizei para o meu livro de ópera. Eu cito lá, há uma citação no meu livro sobre a ópera, que eu ainda fui lá tirar em Filadélfia. aqui não falas de música, aqui neste livro. Mas o Fontenelle tem um guião para a ópera, não tem? Não sei. Estou-te a dizer. É de ir ver, então. Não sei, não sabia. Muito coisa. Não sei. Marquês de Fontenelle. Muito bem, vou ver. Acreditar. Qual é a ópera? Qual é a ópera? As minhas fontes, vou-te dizer. Ouvi-a de Fontenelle e diz aqui, o seu libreto foi para a ópera Tétis et Pelé, de Pascal Colas, estreado na Ópera de Paris em janeiro de 1689, recebido com grande aclamação. Isso é uma raridade. Onde é que foste descobrir isso? Na Wikipédia. Nunca ouvi tal coisa. Nunca A sério, mas está aqui. Não. Que, se quiseres, até está traduzido em português, mas vais à versão francesa, que aqui é mais sobre o Fontenelle, e está lá. A Wikipédia é uma boa entrada. E com esta ficamos, com esta exibição de sapiência, wikipédica, mas o João Paulo é muito mais profundo. O João Paulo, ele sabe coisas porque foi à Biblioteca de Filadélfia, ele sabe coisas porque subiu ao ar mais puro da Suíça, e isso. E sobre outro dia eu vi uma história, pergunto mais esta, falaste muito daquele indivíduo que é o alquimista, o Paracelso, que é em Basileia, não é? Ele era suíço e chegou a dar aulas na Universidade de Basileia. O nome está associado à Universidade de Basileia. Ele andou em várias viagens pela Europa e já ouvi dizer, até acho que foi um professor de Química, o Marinho da Costa, que ele teria estado em Portugal. Sabes alguma coisa sobre isso? Não. Já ouviu alguma coisa sobre isso? Eu só sei que ele circulou muito pelos países de expressão alemã. Ele, aliás, o túmulo em Salzburgo, na Áustria. Exato, morreu na Áustria. Eu já vi o túmulo. Mas ouvi esta história que ele teria viajado a Portugal. Eu acho que já ouvi isso, não sei onde. Eu acho que já ouvi isso. Então fica aqui, fake news. Será que o Paracelso veio a Portugal? Mas confesso que eu duvido. Eu também. Se ele tivesse vindo a Portugal, também teria estado em Espanha, e tudo o que eu li, também nunca li assim muita coisa sobre Paracelso, mas até porque ele era também bastante... Ele tinha ligações à maçonaria, não é? Ao ocultismo e hermetismo enfim, é bastante hermético, pronto. E se ele tivesse vindo a Portugal, ele haveria registro da passagem dele por França, por Espanha, etc. Eu acho que ele só circulou aqui muito na Europa Central, na zona da Suíça e à volta. Portanto, a Áustria... Acho que foi a Hungria também. Pois, talvez. Mas eu penso que ele nunca saiu muito desta parte do globo. Mas é o que mas eu já li essa referência, mas como é evidente, isto na internet, a pessoa apanha de tudo. Claro. E eu agora já não confio na internet. Por isso é que eu te perguntei, aquela da Wikipédia. Pois, eu também acho que já ouvi isso, ou já uma vez me tinhas dito, não sei. Talvez até já tivesses comentado, não me recordo. Pois, que eu ando com esta atravessada, se o Paracelso algum dia cá esteve. Mas ele é uma figura importantíssima. Posso ainda fazer duas perguntas ao João Paulo? Eu cheguei ligeiramente atrasada e o João Paulo estava a falar sobre a Caterina Sforza. Era daquela família conhecida, italiana? Dos Sforza, dos Duques de Milão. Sim. Milão, onde teve o Leonardo da Vinci. Ok. Boa, achei fantástico estas histórias. E aquela figura dos livros, os closets... E ela, desculpe, Marília, e ela também é progenitora da dinastia Médici. Pronto, ok, era uma senhora. Médici foram... Quer dizer, ela era condessa de Furli, que era um território que lhe foi dado a ela e ao marido. O tio do marido foi um papa. E eles herdaram um território, um condado, Furli. E em Furli, portanto, era onde ela tinha o palácio, onde vivia a maior parte do tempo, ela criou um jardim botânico, porque ela dedicava-se, de facto, a estas coisas, aos segredos.
E esse gosto, há quem diga que os Médici são os primeiros criadores de jardins botânicos em Itália. E, portanto, ela terá, de alguma forma, influenciado os próprios Médici com os jardins botânicos. Portanto, essa tradição dos jardins botânicos italianos. O mais antigo é o Pádua, o mais antigo, acho. Sim. Estava-lhe a perguntar também, João Paulo, se esta tradição dos closets, como nome do livro, se durou muito tempo e se tinha alguma coisa a ver com o tamanho físico dos livros, se eram Não. Como muitos deles são manuscritos, os tamanhos variavam. Eram livros eram livros de família que ficavam de geração para geração. E até livros por estar no armário, estavam lá no armário, não era? Estavam guardadinhos, os segredos guardadinhos no armário. Por associação, porque reparem, como o livro da Rainha Henrietta Maria é o armário da Rainha aberto. The Queen's Closet Open. Portanto, é o armário, de facto, onde depois guardava os frasquinhos, com as poções, com os elixires, com as mesinhas, essas coisas. E as receitas respectivas. Ok. Muito obrigada. Mas alguma questão? Só a dizer que estou mortinha por ter o livro na mão para ler isto tudo. Pois, eu também gostava. Vamos tentar. Mas ele tem de publicar, Alguma questão final? Não. Fica ainda. Então, se não há, resta-me, acho que em nome de todos, agradecer muito ao João Paulo. Eu que agradeço. Esta excelente apresentação. Às vezes uma pessoa usa a palavra excelente assim por atacado, mas este excelente aqui tem mesmo o significado excelente, porque o João Paulo prepara-se muito bem e diz tudo com uma grande segurança e com um grande encadeamento, e eu tenho a certeza, por exemplo, que todas aquelas figuras, todas aquelas datas, aquilo foi tudo verificado, etc. E, portanto, é ciência é a história da ciência por quem gosta de ciência e, enfim, feito com grande exatidão, grande rigor, e nós somos os beneficiários, fomos hoje os primeiros beneficiários de um livro que depois vai beneficiar mais gente. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Muito boa noite e saúde para todos. Permaneçam atentos à programação do Rómulo. Nós prometemos continuar. Enfim, há mais mundos além da química, mas a química é um mundo. Adeus.